Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 31. Depois que Gekko anunciou a vitória de Ryujiro, o salão inteiro ficou em silêncio por vários segundos. Todos olharam para Ryujiro se aproximando, com os olhos cheios de horror. Suas gargantas estavam secas, incapazes de emitir um som. Outro monstro? Temari olhou para Ryujiro sem querer, dizendo com medo: aquele cara irritante é realmente tão assustador. Esse tipo de esgrima não é algo que um gênio possui. Droga, quando Konoha produziu outro gênio na esgrima? Temari cerrou os punhos. Quando tirou a sorte, pensou que poderia dar uma lição ao seu oponente se fosse Ryujiro. Mas agora, testemunhando a força de Ryujiro, Temari se sentiu um tanto afortunada. Se seu oponente fosse realmente o próprio Ryujiro, ela poderia realmente ter lidado com aquela esgrima aterrorizante? De fato, Konoha foi realmente o berço dos gênios. A jovem ao lado daquele homem também não era uma personagem simples. Tenten e Lee já estavam chocados além das palavras. A força de Ryujiro era simplesmente assustadora demais. Não é de se espantar que Gai Sensei tenha dito a eles que a batalha terminaria em um instante. Era tudo verdade. Muitos Jonins de elite olharam para Ryujiro, inevitavelmente se lembrando da presa branca de Konoha. Pensando bem, a morte de Sakuma Taki ainda entristeceu muitos. De fato, a força de Ryujiro continua tão assustadora quanto sempre. Naruto não conseguiu deixar de lembrar das sessões de treinamento diabólicas que teve com Ryujiro. Lembrar delas agora lhe deu arrepios na espinha. E Naruto sabia o melhor. Essa nem era toda a força de Ryujiro. Naruto testemunhou com seus próprios olhos montanhas sendo cortadas pela lâmina de Ryujiro. Uma vez que esse corte aterrorizante fosse desencadeado, os exames seguintes seriam impossíveis de continuar. As próximas lutas foram como Ryujiro previu. Quando chegou a vez de Rock Lee e Gaara, o comportamento preguiçoso de Ryujiro finalmente se tornou um tanto sério. Esta foi considerada uma das batalhas mais clássicas nos estágios iniciais dos exames Chunin. Embora ele não pudesse ser considerado um gênio, seu esforço e suor superaram os dos outros várias vezes, se não dezenas de vezes. Foi justamente por isso que a força de Lee no Taijutsu não era inferior à de um Jonin. Claro, quando Ryujiro se referiu a Jonin, ele quis dizer o Jonin geral da vila. Lee ainda tinha um longo caminho a percorrer comparado a Jonin de elite como Kakashi. Lee saltou da plataforma. Embora Ryujiro tenha me avisado para ter cuidado com suas habilidades bizarras, já que você é meu oponente, eu vou com tudo. Lee sempre tinha um sorriso no rosto, não importava a hora. TCH, esse garoto nem sabe que tipo de monstro está enfrentando. Kankuro tinha um olhar desdenhoso. Em sua mente, mesmo que fosse Ryujiro, ele não necessariamente seria páreo para Gaara. No entanto, diferentemente de Kankuro, o que mais preocupava Temari era o que Ryujiro e Lee haviam dito um ao outro antes de entrarem na arena. É realmente preocupante. Aquele ninja de Konoha parece entender Gaara muito bem. Talvez ele esteja apenas blefando. Ele é apenas um ninja de Konoha. Mesmo que ele entenda o poder de Gaara, ele entende o terror de Gaara como eu. Kankuro não se importou muito com o que Ryujiro e Lee disseram. Na opinião dele, o resultado já estava decidido. Depois de ouvir as palavras de Kankuro, Temari achou que fazia sentido, então parou de pensar nisso e se concentrou em assistir a partida com seriedade. Ei, isso é real? A expressão de Kankuro mudou instantaneamente. A defesa de areia de Gaara está começando a ficar para trás. Como esse garoto pode ter tanta força? Os examinandos no campo ficaram todos chocados, observando as imagens residuais. Nem mesmo seus olhos conseguiam acompanhar a velocidade de Lee. A força desse garoto é inesperadamente formidável. Que tipo de monstros estavam saindo desses exames Chunin? Então é isso. Mesmo que Lee desamarre as amarras, isso só fará Gaara se sentir um pouco incomodado. Ryujiro, você está certo. Aquele garoto com a cabaça também é um monstro. Um toque de seriedade brilhou nos olhos de Might Guy. Ele havia subestimado a força de Gaara. Mas por que Ryujiro entendeu tão bem o ninja de Tsunagakure? Ryujiro tinha alguma informação sobre Tsunagakure? É intrigante. Como um Jonin na aldeia, Gai naturalmente teve que considerar muitas coisas. Os olhos de Ryujiro continuaram se movendo em várias direções, acompanhando a posição de Lee. De fato, muito rápido. Se não fosse pelo aqui da observação, os olhos não seriam capazes de acompanhar a velocidade. Apenas ficando para trás. Talvez Lee não tivesse talento para ninjutsu, mas em taijutsu, Lee era sem dúvida um gênio. Com um grande estrondo, um rugido enorme atraiu a atenção de todos, e a arena de repente afundou com rachaduras se espalhando em todas as direções. Lee era realmente um gênio, mas comparado a um monstro como Gaara, a diferença de níveis era algo que não poderia ser superada em um instante. Ei, Gaara parece estar perdendo o controle. Kankuro olhou para a expressão feroz e sanguinária de Gaara com medo, sua testa subitamente suando. A armadura de areia caiu. Como aquele garoto conseguiu atravessar a armadura de areia de Gaara? Mas Gaara... Temari mordeu o lábio, seu rosto estava estranhamente sério. Lee agora estava sem poder, pois havia usado a maior parte de sua resistência. Mas Gaara, que estava instável, não pretendia deixar Lee escapar. A crescente intenção assassina que emanava do corpo de Gaara já era avassaladora. Os 8 portões. Ryujiro sabia há muito tempo o resultado desta partida. Ele iria parar esta partida, mas não pretendia impedir Lee de abrir os 8 portões. Lee tinha suas próprias crenças únicas, e sua crença era sua característica. Os 8 portões internos, liberte a formação.
O quarto portão, abra-se. No instante em que Lee explodiu com poder, nem o chão conseguiu suportar a força aterrorizante. Em um instante a terra desabou, e a tremenda pressão do vento fez muitas pessoas gritarem. A velocidade de defesa de areia de Gaara não conseguia mais acompanhar a de Lee. Aquele garoto domina um taijutsu assustador. Konoha é realmente formidável. Temari ficou cada vez mais cautelosa com a profundidade de Konoha. Um gênio da espada, um gênio do taijutsu. Todos os gênios do mundo ninja eram de Konoha? Então termina assim. O quinto portão, abra. Com o estrondo alto, Gaara caiu no chão como um cometa, quando todos pensavam que Lee havia vencido. Quando a poeira baixou, embora Gaara parecesse um pouco desgrenhado, ele não havia sofrido nenhum ferimento grave. Ele está usando a cabaça feita de areia como proteção. Kakashi disse com uma expressão séria. Nesse ponto, Lee não tinha mais forças. Seus músculos estavam dilacerados, suas pernas quebradas. Ninguém sabia quanta dor Lee estava sofrendo naquele momento. Mate esse garoto! Mate esse garoto! Outra voz de Gaara ecoava incessantemente na mente de Gaara. O olhar de Gaara ficou mais frio, controlando a areia para continuar perseguindo Lee. E quando a situação estava prestes a chegar a um ponto crítico, uma figura apareceu na arena, e a areia de Gaara foi instantaneamente cortada por uma aura de espada. É o Ryujiro. Ino não conseguiu deixar de exclamar enquanto olhava para a figura. Lee, acabou. Você não pode mais continuar lutando. Se seus ferimentos continuarem assim, se essa batalha continuar, você pode nem conseguir continuar vivendo como um ninja. Lee não queria desistir, mas o que Ryujiro disse fazia sentido. Ele já estava exausto. Lee, você fez bem o suficiente. Essa falha é somente porque seu oponente é Gaara. Ryujiro foi até Lee e o confortou. Aí, aquele cara chato. Vou matar todos vocês. Por causa da aparição de Ryujiro, Gaara não pôde mais ser suprimido. A intenção assassina que emanava dele fez todos os examinandos presentes se sentirem sufocados. Gaara, ele ficou furioso. Capítulo 32. Gai Sensei. Continue. Ryujiro imediatamente jogou Lee para cima. Lee caiu nos braços de Gai, ainda parecendo perplexo. Ryujiro, estou ferido. Ei, a partida já acabou. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não há sangue suficiente. O verdadeiro rosto de Gaara havia se desfeito completamente de seu disfarce. Neste momento sua expressão facial era ferozmente selvagem, e seus olhos, cheios de hostilidade, estavam injetados de sangue. Kakashi parecia horrorizado, sentindo tamanha intenção assassina. O que essa criança passou? Quantas pessoas ela matou? A partida pelo genin da Vila Sunagakure terminou. Gekko, usando cintilação corporal, apareceu de repente ao lado de Gaara. Mas no momento seguinte sua expressão ficou extremamente horrorizada. Saia da frente. Shuriken de areia. A areia ao redor de Gaara se transformou em shuriken e voou em direção a Gekko. Jin, Jin, Jin. Gekko balançou sua espada, dispersando a grande área de shuriken de areia. Esta criança... A expressão de Gekko congelou instantaneamente. Isso não é brincadeira. Esse nível de intenção de matar faz com que esse garoto realmente queira matar todos os presentes. Mate-o, mate-o, mate-o. Qualquer um que me obstrua deve morrer. Neste momento, Gaara estava à beira da loucura. Sabaku-kyu. Areia amarela emergiu dos pés de Ryujiro e Gekko, como se mãos gigantes estivessem tentando agarrar suas panturrilhas. Gekko, como Jonin especial, desapareceu instantaneamente de sua posição original quando sentiu que algo estava errado. Quanto a Ryujiro, ele já sabia o que Gaara pretendia fazer com seu Haki de observação e rapidamente se afastou de sua posição original. Sunagakure Jonin, é melhor você dar uma explicação. Azuma franziu a testa para Baki. O chakra ameaçador que ele emitia definitivamente não era algo que uma criança deveria possuir. A expressão de Baki também era sombria. Por que Gaara perdeu o controle dessa vez? Os ninjas de Konoha não sabiam que Gaara era um Jinchuriki. Se Konoha descobrisse que ele, um Jinchuriki, participou dos exames Chunin enquanto escondia sua identidade, Sunagakure não seria capaz de suportar as consequências. Pode até levar a uma guerra. Não é aceitável perder o controle neste momento, isso causará problemas. Então, é melhor você tirar um cochilo. Aqui de armamento. Lâmina negra. Clang. Ryujiro deliberadamente mudou para a parte de trás de sua lâmina. Se o Jinchuriki morresse aqui, causaria um grande problema. Ele não foi tolo o suficiente para deixar isso acontecer. Estilo de uma espada. Flash. Voshoush, o movimento de alta velocidade esfregou o ar, produzindo um som agudo semelhante ao rompimento da barreira do som. Svi, a velocidade desta espada era tão rápida que nem todos conseguiam entender o que havia acontecido. Acompanhado por um enorme impacto no solo, um contorno reto apareceu diretamente. A extrema afiação da espada fez com que todos sentissem como se sua pele exposta estivesse sendo picada por agulhas. Uma enorme onda de ar formou outra onda, e os examinandos que não entendiam o que estava acontecendo gritaram fortemente novamente. Quando a poeira baixou, Ryujiro já havia embainhado sua espada e naquele momento, a armadura de areia de Gaara estava se desfazendo camada por camada. Gaara fez um som rouco, seus olhos tremiam violentamente. Tudo diante dos olhos de todos, Gaara caiu no chão. Ryujiro olhou para Gaara, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ele usou o Haki do armamento em sua espada, devido ao qual sua espada cortou a areia de Gaara como se estivesse cortando um papel. Essa também foi a razão pela qual a armadura de areia caiu instantaneamente. Sasuke olhou para Ryujiro horrorizado. Seu medo de Ryujiro havia subido para outro nível.
Caramba! Por que a distância entre mim e ele é tão grande? Mesmo com o Sharingan, não consigo acompanhar a velocidade dele. Agora não tenho poder para encontrar Itachi e matá-lo. Sasuke estava muito bravo, mas se sentia impotente. Nesse ponto, Sasuke não era muito poderoso. Somente no estágio posterior Sasuke e Naruto abriram caminho para seu modo de trapaça. Nesse ponto, havia de fato uma distância considerável entre eles e Ryujiro. Que esgrima! Um lampejo de choque brilhou nos olhos de Gekko. Ele parecia ver seu antigo líder, Sakuma Taki, em Ryujiro. Possuir uma habilidade tão assustadora com a espada em uma idade tão jovem. É realmente assustador. Equipe médica. Equipe médica. Apresse-se e venha salvá-lo. Embora Ryujiro tenha usado a parte de trás de sua lâmina, devido ao uso do Haki de armamento, Gaara ainda sofreu ferimentos significativos. E as partidas restantes não puderam continuar por enquanto. A arena foi destruída e não poderia mais sediar partidas normais. No entanto, Ryujiro sentiu que não havia necessidade de continuar este exame Chunin. Okage-sama, se eu demonstrasse toda a minha força, poderia ser dispensado de continuar os exames Chunin? Até Hiruzen na plataforma ficou atordoado. O que Ryujiro quer fazer? Ele sabia que esse exame Chunin era apenas uma brincadeira para Ryujiro. Com a força de Ryujiro não seria demais promovê-lo a Jonin. Parece que essa criança não quer mais continuar. Meu consentimento sozinho não é suficiente. Você tem que fazer com que todos aqui presentes reconheçam sua força. Se os Jonin da Vila Sunagakure não tiverem objeções, então eu também concordo que você não precisa continuar participando desta partida. O que isto significa? Os ninjas da Vila Sunagakure e vários Zambus entenderam o que as palavras de Ryujiro significavam. Isso não foi apenas uma demonstração de sua verdadeira força? Como isso foi possível? Deixar que me reconheçam? Ryujiro zombou. Bem, deixe-os abrir os olhos. Capítulo 33. Conhecendo a força de Ryujiro, a expressão de Gai mudou de repente. Ryujiro, você está falando sério? Os rostos de Kakashi, Kurenai, Azuma e outros Jonins ficaram incrivelmente solenes enquanto eles mantinham distância de Ryujiro e seus próprios alunos. Ei, ninja da areia. Se você não quer ser afetado, é melhor vir logo. Mesmo agora, Baki e o Shinobi da areia ainda estavam confusos. O que exatamente os Shinobi de Konoha estavam fazendo? Ryujiro soltou um suspiro pesado, um toque de orgulho brilhou em seu rosto. É melhor não exagerar. 70% de sua força deve ser suficiente. Uau! Com o movimento imperceptível da espada de Ryujiro, uma luz vermelha escura e deslumbrante brilhou. Estrondo. Um golpe voador de dezenas de metros de altura irrompeu do chão. Seu som era semelhante a um estrondo estrondoso. O golpe vermelho escuro engolfou tudo, como um tsunami aterrorizante engolindo tudo no mar. Sentindo a pressão sufocante, Sasuke, Sakura, Shikamaru e os outros genin não conseguiram evitar prender a respiração. Seus rostos estavam cheios de horror. A terrível aura da espada esmagou tudo que era invisível no chão. Naquele momento, toda a arena tremeu como se pudesse desabar a qualquer momento, a aura da espada destruindo a terra com sua força aterrorizante. Bum! Uma explosão alta ecoou pela arena, fazendo todos tremerem de medo. Uma espessa poeira cobriu toda a arena e no momento em que a fumaça se dissipou, todos ficaram perplexos. Quando a poeira baixou, tanto o Jonin quanto os examinados ficaram atordoados. Diante deles, a superfície lisa de toda a arena parecia ter sido aberta, revelando um enorme buraco. O mais sufocante era que o contorno reto e sem fim parecia penetrar nos olhos de todos como um abismo. Nesse momento todo o local ficou em silêncio. Até o ar parecia ter se solidificado. A expressão de Baki era de horror ao extremo, quase perdendo o controle enquanto ele gritava. Você está brincando comigo? Esse é o Genin da sua vila de Konoha? Esse poder estava definitivamente no nível de um ninjutsu de nível S, e não havia muitos ninjutsus de nível S capazes de tamanha influência no terreno. O único capaz de causar tal impacto demonstrado por Ryujiro era o Kage. Vilarejo de Konoha. Foi aterrorizante além da conta. Mesmo depois do massacre Uchiha, ainda havia um gênio da espada tão aterrorizante escondido. Será que tal golpe poderia realmente ser realizado com esgrima? Aquela substância preta era de antes de alguma Kekkei Genkai especial? Por que os deuses favoreceram tanto a vila de Konoha? Baki cerrou os punhos com força, olhando para Ryujiro com pavor. As bocas de Tenten e Lee estavam tão abertas que provavelmente caberia até um ovo de avestruz dentro delas. Naruto e Hinata, que já tinham visto Ryujiro cortar um pico de montanha antes, não ficaram muito surpresos. Na verdade, eles já tinham se preparado para enfrentar a tempestade antes. Orochimaru, disfarçado de Jonin da Vila do Som, revelou uma excitação incontrolável em seus olhos escuros de serpente. Orochimaru era como uma criança que encontrou um tesouro, o fanatismo em seus olhos não podia mais ser escondido. Ryujiro, essa é sua força. Em tão pouco tempo, você realmente cresceu até aqui. De fato, você é especial. É uma pena. Se eu tivesse te levado embora antes, você teria sido o melhor recipiente. Orochimaru se arrependeu um pouco de não ter capturado Ryujiro quando se conheceram. Agora, o outro havia crescido a esse nível, ele não era mais alguém com quem ele poderia lidar facilmente. Além disso, aquele ataque aterrorizante parecia exigir pouco esforço para ser produzido. Orochimaru não pôde deixar de suspeitar que aquele golpe também era uma Kekkei Genkai especial. Uma pessoa possuindo duas Kekkei Genkai. Isso nunca aconteceu na história do mundo ninja. Essa é a força dele? Sasuke, com os olhos vazios, olhou para o contorno reto no chão.
Naquele momento, Sasuke sentiu como se não houvesse fim à vista, como se ele nunca pudesse superar Ryujiro nesta vida. Até Hiruzen, segurando seu cachimbo, tremia. Embora ele já conhecesse a força de Ryujiro, o impacto de vê-la em primeira mão ainda o atordoava. Então, para este exame, os Jonin presentes. Você acha que Ryujiro ainda precisa participar do exame Chunin? Você está brincando comigo? Com alguém como ele, o resultado do exame Chunin já era óbvio. Agora, eles nem tinham coragem de encarar Ryujiro diretamente. Baki permaneceu em silêncio por um longo tempo. Não tenho objeções. Nem eu. Nós também não. Bom, vendo que o Jonin não tinha objeções, Hiruzen sorriu aliviado. Então, em nome do terceiro Hokage, eu o declaro oficialmente como um Jonin especial da vila. O que? Promovido diretamente para Jonin. Todos os examinados arregalaram os olhos com expressões incrédulas. Promovendo diretamente a Jonin. Algo assim nunca havia acontecido na história de Konoha. Mas se a força de Ryujiro fosse anunciada como a de um Chunin, ela de fato não corresponderia à sua habilidade real. As pessoas presentes ficaram apenas um pouco chocadas e não fizeram muitas objeções a Ryujiro se tornar um Jonin especial. Jonin especial, hein? Um ninja de nível Kage. Todos os Jonins sabiam que depois daquele dia, o nome de Ryujiro repercutiria por todo o mundo ninja, tornando-se uma força inegável a ser reconhecida nas principais vilas. Capítulo 34. Ao ouvir essas palavras, todos os examinados estremeceram, mas ainda estavam preocupados com Ryujiro, que já havia se tornado um Jonin especial. A distância entre ele e os outros era simplesmente muito grande. Olhando para a fenda que parecia um abismo, inúmeras pessoas sentiram um calafrio. Entre os presentes, talvez ninguém fosse páreo para Ryujiro. Mesmo um Jonin pode não ser capaz de lidar com ele. Participar dos exames Chunin com alguém como ele era simplesmente desespero. Se Ryujiro era considerado um genin, então os genin de Konoha eram realmente assustadores. Os exames Chunin não puderam prosseguir. As expressões daqueles estudantes estavam cheias de horror, e agora, até mesmo o planejamento entre Orochimaru e Kabuto teve que ser reconsiderado da noite para o dia. Mas Orochimaru não acreditava que Ryujiro afetaria seus planos. Ele sabia que Ryujiro não tinha senso de pertencimento a Konoha. Os pensamentos de Ryujiro eram simples, ele só queria proteger as pessoas com quem se importava. Quanto às vidas dos outros, elas eram irrelevantes para ele. Além disso, Ryujiro sentiu que era a hora do moinho de vento de Konoha girar novamente. O terceiro Hokage já estava velho, precisava de uma pessoa mais forte para estabilizar o estado atual de Konoha. Poucos dias depois, a notícia de que Ryujiro havia sido promovido a Jonin especial se espalhou por Konoha, e seu nome chegou aos ouvidos de todas as casas de Konoha. Um ninja poderoso surgiu na vila, garantindo melhor segurança para todos. Somente com uma vila mais forte eles poderiam viver em segurança em Konoha. Ryujiro, parabéns por se tornar um Jonin. Em um pequeno restaurante em Konoha, Hinata, Tenten, Lee, Neji, Naruto e outros olharam para o protetor de testa exclusivo na cabeça de Ryujiro. Ah, Ryujiro já é um Jonin. Eu também tenho que trabalhar duro. Pelo menos eu tenho que superar aquele Sasuke arrogante. Naruto cerrou o punho, uma pitada de determinação brilhando em seus olhos. Ele agora via Sasuke como seu rival. Sua força agora não era menor que a de um Chunin, mas sua natureza descuidada era sua falha fatal. Um Jonin especial. Ryujiro, obrigado por me salvar naquela época, disse Rock Lee com gratidão. Ryujiro sorriu fracamente. Já que somos todos estudantes de Gai Sensei, certamente não vou te ignorar. Além disso, se seu oponente não fosse Gaara, a luta poderia ter terminado rapidamente. Lee surpreendeu até Gai quando abriu o quinto portão. Aos seus olhos, Lee era um gênio. Embora não tivesse talento em ninjutsu, ninguém conseguia superá-lo em taijutsu. Os 8 portões internos eram considerados jutsus proibidos por causa das condições de treinamento extremamente exigentes e do inevitável impasse quando abertos, levando a um jutsu proibido aterrorizante, onde tanto o usuário quanto o inimigo encontravam a morte. Ryujiro tocou seu protetor de testa. Talvez ele tenha sido nomeado como um Jonin especial porque a vila sabia de algo. Hiruzen deve tê-lo nomeado especialmente como um Jonin especial por um motivo. Mas em poucos dias Konoha enfrentaria uma guerra de pequena escala. Durante os últimos dias, algumas pessoas em Konoha sentiram uma sensação de mau presságio, como se houvesse nuvens escuras pairando sobre a vila. Parecia que havia uma terrível conspiração se formando na escuridão. 3 dias depois, as rodadas finais dos exames Chunin começaram oficialmente. Embora Ryujiro tivesse se tornado um Jonin especial, ele ainda chegou à cena. Os exames Chunin não iriam acabar tão facilmente. Ele tinha que manter Hinata segura. Quando Gaara viu Ryujiro, sua segunda personalidade adormecida se agitou novamente. Gaara se apoiou na grade, seus olhos cheios de hostilidade fixos em Ryujiro. Gaara! Temari gritou de medo. A expressão de Baki também não era muito boa. Ainda faltava algum tempo para o plano começar. Se Gaara perdesse o controle naquele momento, nem ele sabia como o plano mudaria. Aquele pirralho. Uma feroz intenção assassina brilhou nos olhos de Baki. O ninja de nível Kage tão jovem como ele, se ele for autorizado a continuar crescendo, ele seria um pesadelo para todos. Desta vez, ele destruiria o berço deste gênio de Konoha. Sentindo o olhar de Baki, um leve sorriso apareceu nos lábios de Ryujiro. Se você quiser fazer algo contra mim, vamos ver se sua Vila da Areia tem coragem. Orochimaru. Ele se disfarçou de Kazekage? Parecia que o plano era prosseguir durante o exame final, assim como na história original.
A primeira partida foi Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. Naruto, eu não vou me segurar. Hehe, isso é perfeito. Enquanto eu derrotar alguém como você, a vila me reconhecerá. Reconhecimento, hein? Eu quero ganhar o reconhecimento de Ryujiro também. Para proteger Ryujiro e Lady Nata, eu devo me tornar mais forte. Partida. Começa. Naruto cruzou as mãos em forma de cruz. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Com o estrondo, dezenas de clones apareceram ao redor de Naruto, cercando Neji. Clones de sombra? Byakugan. Ative. As veias saltaram na testa de Neji enquanto ele ativava seu Byakugan, focando no corpo real de Naruto instantaneamente. Dezenas de clones das sombras avançaram em direção à posição de Neji. Apenas a superação numérica não derrotaria Neji. O chakra de Neji entrou em erupção instantaneamente, seguido por uma rotação rápida como um peão, transformando seu chakra em uma barreira. Todos os clones das sombras que atacavam se transformaram em fumaça e desapareceram. Não é o suficiente. Depois dos testes, Naruto finalmente ficou sério. Jutsu do Clones das Sombras. Os clones circulavam Neji, aparentemente tentando confundir sua visão. Mas Naruto não sabia que o Byakugan podia ver através de seu corpo real. Tentar confundir Neji era apenas uma ilusão de Naruto. Fixando-se no corpo real de Naruto, Neji assumiu uma postura gentil de punho, e uma formação de 8 trigramas apareceu vagamente sob seus pés. O momento em que Naruto entrou na formação. 8 trigramas. 32 palmas. 2 palmas. 4 palmas. 8 palmas. 32 palmas. Bang bang bang. Diante da chuva de 32 palmas de Neji, os clones das sombras instantaneamente explodiram em fumaça. Neji deu um passo à frente, voando como uma flecha. 8 trigramas. 64 palmas. Os golpes de Neji atingiram os pontos de chakra fluindo do corpo de Naruto um após o outro. Após um conjunto de 64 palmas, o rosto de Naruto mudou drasticamente. Chakra. Não é possível mais usá-lo. Parece que Naruto perdeu, disse Ryujiro indiferentemente de cima. A razão pela qual Naruto na história original ainda conseguia liberar um pouco do chakra da Kyuubi foi em parte devido ao estímulo de Neji. Sem o chakra da Kyuubi, o Naruto abaixo sem dúvida perderia. Bang! Uma palma poderosa atingiu o abdômen de Naruto, fazendo voar e cair no chão. Tudo. Neji não deu a Naruto nenhuma chance de recuperar o fôlego, correndo rapidamente. 8 trigramas palma de ar. Naruto, que ainda não tinha se levantado, foi mandado voando novamente. Depois de rolar várias vezes, Naruto lutou para se levantar. Mas naquele momento, Neji segurou uma kunai sobre a cabeça de Naruto. Vendo essa cena, Geco anunciou: o vencedor do primeiro turno é Neji Hyuga. O formato do exame final era diferente de antes. Não era sobre vencedores passando no exame, era sobre julgar se eles poderiam se tornar Chunin com base em seu desempenho em batalha. Se isso acontecesse no campo de batalha, Naruto sem dúvida morreria se a kunai de Neji caísse. Porque é assim. Naruto se agachou, segurando a cabeça e puxando o cabelo, aparentemente incapaz de aceitar o resultado. Capítulo 35. O próximo oponente de Hinata foi um personagem que nunca apareceu na história original. Parecia que alguém da equipe de Kurenai havia substituído Hinata. Na próxima partida, Kawaisaku enfrentará Hinata Hyuga. Esta batalha foi uma surpresa para Ryujiro. Este personagem desconhecido, Kawaisaku, revelou-se um ninja extremamente habilidoso em Genjutsu. Até Hinata teve dificuldades para vencer. Habilidosa em Genjutsu. Parece que Kurenai ensinou seu próprio Genjutsu para aquela garota, Ryujiro murmurou baixinho. A próxima luta foi entre Kankuro e Aburame Shino, mas Kankuro anunciou sua desistência assim que subiu no palco. Isso provocou murmúrios de decepção na plateia, e até mesmo os moradores de Konoha que assistiam estavam discutindo entre si sobre os ninjas da areia. Os ninjas da areia escondidos na plateia tremiam de raiva. Se não fosse pelo plano, eles teriam desejado matar aqueles poucos indivíduos. Assim que Sasuke e Gaara subiram ao palco, os ninjas da areia escondidos na multidão começaram a se agitar. Parecia que as coisas estavam prestes a começar, e vários pares de olhos assassinos estavam fixos em Ryujiro. Esses ninjas da areia estavam me atacando. Ryujiro não precisava pensar para saber que esse era um plano que Baki havia arquitetado contra ele. O alvo de Orochimaru era apenas Sasuke. Embora Orochimaru estivesse interessado em Ryujiro como um receptáculo, ele não era tolo o suficiente a esse ponto. O poder de Ryujiro não era mais algo que Orochimaru podia controlar. Gaara se envolveu na armadura de areia. Eu definitivamente vou matar aquele cara. A armadura de areia de Gaara suportou várias tentativas de Sasuke, seja com kunai ou shuriken, sem ser quebrada. Não é o suficiente. É tudo que você tem? A raiva interior de Sasuke rugiu loucamente quando ele se lembrou do golpe de Ryujiro que se tornou o pesadelo assustador de Sasuke. Já que você está se escondendo aí, então tente isso. Depois de formar os selos, os relâmpagos deslumbrantes de Sasuke explodiram como faíscas, e os gritos agudos do Chidori animaram o público. Não é esse o movimento do Kakashi? Might Guy exclamou surpreso enquanto olhava para o Chidori na mão de Sasuke. Kakashi assentiu. Incrível, aquele garoto realmente consegue usar Chidori. Foi por isso que você treinou Sasuke? Kakashi. Sasuke atacou ferozmente e com os gritos do Chidori, a defesa absoluta de Gaara foi quebrada pelo Chidori de Sasuke. Com o grito de Gaara, Temari e Kankuro no palco ficaram pálidos de horror. Sem chance.
Gaara vai perder o controle de novo. Algo desconhecido como uma mão emergiu da concha de Gaara, e Sasuke saltou para trás em choque, encarando a coisa diante dele como uma mão, sentindo de repente uma sensação palpável de pavor. O que está acontecendo? Sangue. Por quê? Porque tem sangue em mim. Droga, droga, vou matar todos vocês. A voz de Gaara dentro da concha soava quase insana, e a intenção assassina que emanava dele era assustadora. E naquele momento penas brancas começaram a cair do céu como neve. De repente, o público sentiu-se tonto e logo caiu na inconsciência, um por um. O plano orquestrado por Orochimaru, o plano de destruição de Konoha começou oficialmente. Estes são Genjutsu. Neji, Hinata e Ryujiro dissiparam o Genjutsu, enquanto a extrema instabilidade de Gaara já havia ido além do controle da trama original. Kakashi saltou do palco para levar Sasuke para um lugar seguro. O que está acontecendo com Gaara? Sasuke olhou para as mudanças que aconteciam com Gaara com uma sensação de desconforto. O rosto de Kakashi mostrou uma expressão solene sem precedentes. Aquele chakra sinistro. Se for realmente uma besta com cauda, então é problema. Besta com cauda? Sasuke ouviu esse termo desconhecido pela primeira vez. Bestas com cauda são formas de vida gigantes criadas a partir de imenso chakra. Seu poder é como de máquinas de guerra, e até mesmo um Kage tem que ser cauteloso ao enfrentar uma besta com cauda. Como o poder das bestas com cauda é muito forte, elas são seladas dentro de Jinchuriki, e indivíduos assim são chamados de Jinchuriki. Ouvindo a explicação de Kakashi, Sasuke ficou um pouco confuso. O rosto de Kakashi tornou-se extremamente sombrio. Suas preocupações anteriores realmente se tornaram realidade. Isso mesmo, Okage-sama. Quando Kakashi voltou a si, 4 dos quarteto do som já haviam ativado a formação das 4 chamas violetas. Droga, eles são mais rápidos que Anbu? Se o Jinchuriki sair do controle, provavelmente será tão ruim quanto o incidente da Kyuubi naquela época. O principal problema agora era o problema com Gaara. Nem Hinata nem Neji entenderam o que estava acontecendo. O que está acontecendo, Ryujiro? A Vila do Som e da Areia iniciou um plano contra Konoha. O que? A Vila do Som e da Areia está mirando em Konoha? Hinata e Neji não conseguiram evitar de suspirar em choque. A Vila da Areia queria começar uma guerra? Foi somente nesse momento que Hinata e Neji perceberam que o Hokage havia sido levado por Orochimaru disfarçado de Kazekage. Neji, proteja Hinata e leve-a de volta ao clã Hyuga. As coisas vão ficar muito problemáticas aqui. Entendido, Ryujiro. A expressão de Neji também se tornou solene. Ryujiro-kun. Hinata não conseguiu deixar de olhar preocupada para Ryujiro. Ryujiro mostrou um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, eu voltarei em segurança. Hinata hesitou por um momento, então de repente se inclinou e beijou Ryujiro na bochecha. Ao ver essa cena, Neji virou a cabeça, surpreso. Quando Lady Hinata se tornou tão ousada? Corando, Hinata abaixou a cabeça, incapaz de olhar para Ryujiro. Então vou esperar você voltar. Ryujiro também ficou atordoado por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura e simplesmente respondeu com Hinata-sama, vamos lá. Com Hinata a tiracolo, Neji deixou a arena. Ryujiro não conseguiu deixar de tocar no local em sua bochecha onde Hinata o beijou. Isso é muito bom. Capítulo 36. Neste momento, logo após Neji e seu grupo partirem, 2 figuras voaram no ar. Eles estavam disfarçados de civis comuns, mas eram, na verdade, ninjas de Tsunagakure. O alvo deles era Ryujiro, e os ninjas de Suna empunhando kunai avançaram em sua direção. A atmosfera agradável nunca dura muito. Shinobi de Tsunagakure, vocês escolheram o oponente errado. A voz indiferente de Ryujiro fez com que o ninja de Tsunagakure ficasse tenso, diante de seus golpes simples e sem adornos. Uma por uma, cabeças ensanguentadas rolaram para o chão, enchendo o ar com o cheiro de sangue. Em um instante, uma chuva torrencial de sangue caiu, e Ryujiro, cansado de ser manchado de sangue, imediatamente deixou sua posição original. A cor vermelha vívida espalhou-se pelos assentos da plateia, acrescentando um tom vibrante. Aquele garoto é realmente assustador. A cautela de Baki em relação a Ryujiro aumentou mais uma vez ao ver seu olhar sem emoção. Bom. Acompanhados por um barulho alto, Temari e Kankuro foram levados por Gaara, colidindo contra a parede de pedra. Enterrados na rocha, Kankuro e Temari sentiram seus órgãos internos tremendo e sangue jorrando de suas bocas. Ambos observaram com horror a transformação de Gaara na forma de Shukaku. A forma de Shukaku se referia a uma mudança significativa no corpo, enquanto ainda mantinha uma forma humana. Gaara nesse estado era extremamente instável. Enfurecido pela mudança em Gaara abaixo, os olhos de Hiruzen se contraíram de repente. É isso. Então, o chakra sinistro veio de uma besta com cauda. Aquele garoto é um Jinchuriki de Tsunagakure. A expressão de Hiruzen ficou sombria. Era evidente que a Vila da Areia, ao esconder a presença de um Jinchuriki da Vila de Konoha, estava conspirando com Orochimaru há muito tempo. Maldito Tsunagakure! Anteriormente a Vila de Konoha havia fornecido a eles uma grande quantidade de financiamento e recursos. E agora eles viraram as costas em um momento tão crucial. Tsunagakure é verdadeiramente ingrato. Parece, Hiruzen-sensei, que o Jinchuriki parece bastante instável. Se não for parado a tempo pode haver outro desastre semelhante ao ataque do Nove Caudas. Orochimaru zombou friamente. Hiruzen estremeceu. Orochimaru, você não tem nenhum sentimento pela vila? Sentimentos pela vila? Como um ninja desonesto procurado, como eu poderia ter sentimentos pela vila?
Hiruzen-sensei, parece que você está realmente ficando velho. Até sua mente está ficando confusa. Kankuro, Temari, droga, eles estão muito feridos. Parece que Gaara está fora de controle. Nesse caso, deixo causar estragos. O alvo dele é aquele garoto. Se Gaara conseguir matá-lo, isso pode machucar Konoha por um tempo. O olhar de Baki escureceu quando ele olhou para Ryujiro, que sorria ambiguamente. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou matá-lo. A figura de Gaara desapareceu de repente, aparecendo na frente de Ryujiro em um instante. Sua mão direita transformada varreu em direção a Ryujiro. Bom, uma enorme tempestade surgiu novamente e o imenso poder parecia destruir as arquibancadas acima, camada por camada. Quando a poeira baixou, Ryujiro empunhou sua espada para bloquear o ataque de Gaara. Gaara ficou mais animado, rindo maniacamente. É isso. Só você é digno de ser minha presa. Matar você provará minha força. Ryujiro olhou calmamente para o feroz Gaara. Se você quiser me matar, terá que provar que é digno de fazer isso. Mas a força agora mesmo era realmente pesada. Este é o poder de um Jinchuriki. Tanto a velocidade quanto a força foram elevadas em vários níveis. Bom. O confronto entre os dois lados destruiu os prédios ao redor, e inúmeros destroços caíram do alto, sacudindo toda a arena. À distância, Temari e Kankuro observavam com uma mistura de medo e pavor. Aquele cara pode realmente lutar contra o furioso Gaara até esse ponto. Que tipo de monstro é esse ninja de Konoha? O rosto de Kankuro estava cheio de horror. Inicialmente ele havia menosprezado Ryujiro, pensando que Ryujiro estava condenado a morrer uma vez que fosse alvo de Gaara. Mas depois de testemunhar o ataque de Ryujiro agora há pouco, Kankuro achou sua arrogância anterior risível. Ele nem sequer tinha poder para zombar da força de Ryujiro. A batalha agora tinha chegado ao auge. Gaara perseguiu Ryujiro implacavelmente, revelando um sorriso feroz. Isso é tudo que você consegue fazer? Sua força definitivamente não acaba aqui. Você está me menosprezando? Eu vou te matar. Matar alguém mais forte que eu fará meu valor brilhar ainda mais. Ryujiro usou o jutsu de cintilação corporal para escapar. Ele não conseguia deixar de pensar que Gaara era realmente um louco. Ele tinha a habilidade de matar Gaara instantaneamente, mas se fizesse isso, outros ninjas definitivamente enviariam reforços para apoiar o terceiro Hokage. Na mente de Ryujiro, talvez a morte de Hiruzen fosse benéfica para o desenvolvimento de Konoha. Kakashi, que lutava com os ninjas de Sunagakure à distância, olhou para a batalha entre Ryujiro e Gaara. Como esperado de um Jinchuriki, até Ryujiro parece ter alguma dificuldade em lidar com ele. Afinal, esse é o poder de uma besta com cauda, que não pertence mais ao reino dos humanos. Precisamos detê-lo rapidamente, ou então as baixas na aldeia aumentarão. Depois de chutar um ninja do som, Gai disse solenemente. Sim, aquele monstro cobra de 3 cabeças e o Jinchuriki de uma cauda eram os mais problemáticos. Embora o terceiro Hokage fosse velho, não foi fácil para Orochimaru, um ninja desonesto, lidar com ele. Kakashi olhou para a posição de Hiruzen e de repente seus olhos se contraíram, revelando uma expressão chocada. Ei, você está brincando comigo? Essas duas pessoas não são o primeiro Hokage e o segundo Hokage. Capítulo 37. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, nasceu durante o período dos reinos combatentes, e seu formidável ninjutsu estilo madeira ajudou a trazer paz àqueles tempos turbulentos. Ele não foi apenas o primeiro Hokage, mas também o fundador de Konoha. Seu imenso poder lhe rendeu o título de Deus do Shinobi. Graças à presença de Hashirama durante seu tempo, nenhuma das outras 4 grandes vilas ousou sequer pensar em desafiar Konoha. Após a morte de Hashirama, as outras 4 grandes vilas se uniram para travar uma guerra contra Konoha. Entretanto, apesar de seus esforços, a guerra terminou com a vitória de Konoha. Mas por que os 2 Hokages falecidos apareceriam agora? Poderia ser. Kakashi de repente se lembrou de um jutsu proibido desenvolvido pelo segundo Hokage, um jutsu capaz de invocar os mortos de volta ao mundo dos vivos. A reencarnação do mundo impuro. Um jutsu proibido que traz os mortos de volta à vida. Se forem o primeiro e o segundo Hokage, então o terceiro Hokage está em perigo. O terceiro Hokage, que não estava mais no auge, teve dificuldades até mesmo contra Orochimaru sozinho. Orochimaru, como você ousa brincar com os mortos? Brincar com isso levará a consequências terríveis. O rosto de Hiruzen ficou pálido de raiva enquanto ele olhava para Orochimaru. Orochimaru sorriu friamente. Sensei, você deveria se preocupar consigo mesmo primeiro. Bala de areia. Gaara acenou com a mão, e uma saraivada de balas de areia disparou em direção a Ryujiro, densa o suficiente para destruir até pedras como peneiras. Din. Ryujiro permaneceu imperturbável, desviando sem esforço as balas de areia com sua espada. Os 2 ex-Hokages foram convocados. O terceiro Hokage está em perigo. Sweep. Os ninjas da areia restantes lançaram shurikens de diferentes ângulos, fechando os pontos cegos de Ryujiro. Um toque de impaciência passou pelo rosto de Ryujiro. Um grupo de pragas. Bum! Uma pressão terrível irrompeu do corpo de Ryujiro, pressionando a areia e o som do ninja como uma montanha. Até Gaara tremeu sob a influência do Haki do Conquistador, olhando para Ryujiro com medo. Os ninjas da areia e do som, dominados pelo Haki do Conquistador, ficaram inconscientes. Alguns ninjas de Konoha também sucumbiram à pressão e desmaiaram. O domínio de Ryujiro no Haki do Conquistador ainda não era perfeito. Os membros da Anbu assistiram com horror a cena se desenrolar. O que foi essa aura agora mesmo? Ryujiro, um Jonin especial. Aquela aura emanava dele.
Os Zambu mal resistiram ao poder do Haki do Conquistador, mas ainda assim foram significativamente afetados. Com essa aura, você realmente é o melhor. Aquele pirralho do Sasuke não se compara a você, nem ao clã Uchiha de Konoha. Neste momento, Sasuke já havia sido levado para outro local por Kakashi. Se ele ouvisse as palavras de Gaara aqui, ele provavelmente perderia a compostura e se juntaria à luta, o que seria suicídio dada sua força atual. Ryujiro não prestou atenção às palavras de Gaara. Em vez disso, ele se concentrou na cobra de 3 cabeças que ainda estava avançando. Ainda não foi resolvido. As etiquetas explosivas não tiveram efeito na cobra de 3 cabeças. Foi justamente por causa dessa cobra que os ninjas de Konoha pareciam fracos. Droga, eles estão me ignorando. Metade do corpo de Gaara já havia se transformado em uma besta com cauda. A instabilidade do chakra de Shukaku indicava que Gaara logo se transformaria completamente em uma besta com cauda. Ryujiro olhou para o esforçado terceiro Hokage. Está na hora. Clang. Uma aura completamente diferente rompeu do corpo de Ryujiro. A nitidez em seus olhos por si só imobilizou seus inimigos. Um grito penetrante de espada reverberou nos ouvidos de todos, fazendo-os sentir como se seus tímpanos fossem estourar. Aqui de armamento. Lâmina negra. Uma aura de espada negra avermelhada e deslumbrante subiu ao céu, devorando tudo em seu caminho como um maremoto. Aquele sentimento sufocante e desesperado envolveu até o coração de Gaara com medo. Como algo assim pode me derrotar? Bloqueie. Mais uma vez, Gaara foi envolvido em sua armadura de areia, parecendo uma tartaruga se recolhendo em seu casco. Os ninjas do som e da areia, assim como os ninjas de Konoha, olhavam com medo para a colossal aura da espada, congelados. Não pode ser. Essa aura de espada é realmente criada pela esgrima? Nem mesmo o antigo Presa Branca possuía tanto poder. Ryujiro, ele é realmente assustador. Sim, a vitória final nesta invasão pertencerá a nós, Konoha. Os ninjas de Konoha foram inflamados com espírito de luta por causa da aura da espada de Ryujiro. Aqueles que perderam a moral recuperaram sua agudeza mais uma vez. Ah! Um grito de desespero arrepiou a espinha de todos. Gaara, antes orgulhoso e arrogante, teve sua armadura de areia dividida ao meio pela aura de espada de Ryujiro. Sangue! Tanto sangue! Não, não, não! Isso não pode ser real! Droga! Droga! Todos vocês! Voltem para mim! Eu não quero mais ficar sozinho! Gaara rugiu ferozmente, seu corpo coberto de calombos. Seu corpo mudou rapidamente, emitindo uma pressão de chakra aterrorizante que varreu os arredores. Com um forte bang, uma enorme nuvem de fumaça envolveu o céu acima de Konoha, e o aparecimento de uma figura enorme fez toda a vila tremer, como se estivesse em um terremoto. Os ninjas envolvidos na batalha olhavam para o enorme monstro diante deles, com os rostos cheios de horror. Ha ha ha! Finalmente estou livre! A criatura gigantesca, parecida com um tanuki, soltou uma risada aguda, sua pressão aterrorizante era sufocante. Ryujiro suspirou pesadamente. Finalmente você saiu! Shukaku Shukaku. Capítulo 38. Finalmente recebi meu formulário completo. Temari, segurando o ferimento em seu abdômen, olhou horrorizada para a forma completa e transformada de Ishibi Shukaku. Ei, 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 como essa coisa veio parar aqui? Este chakra sinistro. É uma besta de uma cauda de Tsunagakure. Aqueles malditos ninjas da areia realmente soltaram um Jinchuriki na vila. Eles realmente querem começar uma guerra? Os ninjas de Konoha ficaram chocados e furiosos. Diante de uma criatura tão colossal que lembrava uma montanha, uma pitada de medo apareceu em seus rostos. É claro que não foi apenas a situação deles que superou as expectativas do shinobi da areia e do som. O Jinchuriki perdeu o controle? Isso é problema. Baki-sama, o que devemos fazer? Baki olhou solenemente para o colossal Shukaku não muito longe. A vontade de Gaara havia sido completamente tomada por Shukaku. Ao arriscar despertar Gaara nessas circunstâncias, Baki não queria correr um risco tão perigoso. Informe o shinobi da areia e do som nas proximidades para evacuarem a área da besta com cauda. Agora não é hora de brincar. Quando a besta com cauda começar a causar estragos em Konoha, nem mesmo Tsunagakure será capaz de suportar as consequências. O objetivo inicial deles era apenas incapacitar Konoha por um tempo, para sufocar os jovens talentos de Konoha, mas agora as coisas estavam fora de controle. O imenso poder das bestas com cauda poderia aniquilar nações. Hehehe, o rancor de Gaara é por sua causa. Já que esse garoto me deixou sair, vou fazer um favor a ele e matar você. Shukaku olhou para Ryujiro, que parecia tão pequeno quanto uma formiga. Se você quer me matar, então tente. A enorme palma de Shukaku desceu, como uma pequena montanha caindo do céu, cobrindo uma área de quilômetros ao redor, lançando uma enorme sombra sobre Ryujiro. Ryujiro, que sempre foi indiferente, finalmente mostrou um toque de seriedade no rosto. Balançando a espada em sua mão, um corte espiral semelhante a uma broca foi feito. Estrondo. O som da mão de Shukaku explodindo encheu o ar com poeira e detritos, como uma tempestade de areia se aproximando. Ryujiro saltou para um local onde pudesse evitar a poeira, cobrindo o nariz e a boca com a manga. Tosse, tosse, tosse. O que está acontecendo? Os ninjas de Konoha e Tsunagakure que lutavam à distância continuaram tossindo após inalar a poeira. A poeira havia obscurecido a visão deles, tornando impossível continuar a luta. Nesse momento, uma sombra escura moveu-se rapidamente em direção à posição de Ryujiro. O frio cortante que emanava dele carregava uma intenção assassina feroz.
kunai afiada pairou no ar e pousou pesadamente no pescoço de Ryujiro. Peguei você. O rosto de Baki se iluminou de alegria. O prodígio de Konoha estava prestes a morrer pelas minhas mãos. Sim. O som agudo do choque de metal fez o rosto de Baki ficar pálido. Não conseguiu atravessar. De repente ele percebeu que o pescoço de Ryujiro estava coberto por uma substância preta, dura como aço. Kekkei Genkai. Baki resmungou roucamente, seu rosto rígido enquanto ele falava algumas palavras. Uma lâmina de luz cobriu seu campo de visão, e o corpo de Baki caiu de uma altura, encarando Ryujiro de má vontade. Sentindo sua vida escapando, Baki lutou desesperadamente no ar, formando selos de mão. Estilo de vento, jutsu de lâmina de vento. Uma série de lâminas de vácuo saíram da boca de Baki, mas não causaram nenhum dano a Ryujiro. Inútil. Baki, que foi cortado ao meio na cintura, caiu no chão. O sangue tingiu a colina de vermelho, e os olhos de Baki perderam a cor. O Jonin de Tsunagakure morreu nas mãos de Ryujiro. Quando a poeira baixou, os shinobi de Tsunagakure olharam para o cadáver despedaçado de Baki, cada um mostrando uma expressão de imenso medo. Como isso pode acontecer? Baki-sama. Isso não pode ser verdade. Baki-sama realmente morreu nas mãos de um pirralho. Ving Baki-sama. Estilo do vento. Jutsu da lâmina de vento. Estilo vento, balas de vácuo. Uma série de ninjutsu do estilo vento veio em direção a Ryujiro. Ryujiro ficou ali, inalterado, respirou fundo e atacou com um simples golpe. O golpe voador devorou instantaneamente os ninjas de Tsunagakure. Por que se preocupar em vir aqui só para morrer? Assim que as palavras de Ryujiro foram ditas, ele sentiu uma repentina sensação de perigo. Shukaku, encarando Ryujiro, de repente respirou fundo e deu um tapa forte em sua própria barriga enorme. Estilo vento. Jato de vácuo. Uma grande quantidade de chakra se transformou em uma enorme bola de vento, saindo da boca de Shukaku. Ao mesmo tempo, a poeira não dispersa anteriormente se agitou novamente. O terrível furacão cobriu o céu de Konoha com uma espessa camada de poeira. O vendaval rugindo castigou impiedosamente a vila de Konoha. Um prédio após o outro não conseguiu suportar esse terrível desastre e desmoronou. A pressão do vento aterrorizante como uma montanha pressionava todos. Os ninjas de Konoha e Suna foram levados embora por esse furacão aterrorizante. A explosão de vácuo era iminente. Ryujiro agarrou a espada em sua mão, seus olhos brilhando com uma ponta afiada. Ele dobrou as pernas, e o poder aterrorizante irrompeu instantaneamente. As escadas sob seus pés explodiram de repente, revelando um enorme poço. Ryujiro voou em direção a Shukaku como um cometa. Estilo de uma espada. Corte escuro. Barulho. O som agudo da lâmina desembainhando pareceu ecoar por todo o mundo ninja naquele momento. A explosão de vácuo se dissipou instantaneamente, e não houve nenhum corte aterrorizante voando para fora. Mas naquele momento toda Konoha estava incrivelmente quieta, como se o tempo tivesse parado naquele momento. O olhar de todos parecia marcado por uma cicatriz de espada aterrorizante, como se o mundo tivesse sido dividido em dois. O corpo colossal de Shukaku como uma montanha foi instantaneamente dividido em dois, inclinando-se para a direita e caindo lentamente do céu. Criança. Qual o seu nome? A consciência de Shukaku estava desaparecendo gradualmente. Ryujiro. Apenas um simples nome ecoou nos ouvidos de todos. Uma criança assustadora. As últimas palavras de Shukaku saíram involuntariamente e com um estrondo ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Ao mesmo tempo uma pequena figura apareceu no chão. Gaara havia entrado em coma profundo. Neste momento, as nuvens flutuando acima do céu também mostravam a imagem de serem divididas em duas por algum tipo de arma. O céu foi aberto. A besta com cauda foi derrotado. Todos os ninjas presentes olhavam fixamente para as nuvens que estavam divididas em duas, e uma cena tão aterrorizante fez seus olhos se arregalarem só de olhar. A besta com cauda. A besta com cauda foi derrotada. Konoha. Temos outro talento surpreendente. Pessoal, agora é hora de contra-atacar. Capítulo 39. Cara, esse garoto é realmente surpreendente. Ryujiro realmente derrotou uma besta com cauda. Depois de hoje, o nome de Ryujiro provavelmente ecoará por todo o mundo shinobi. Kakashi e Might Guy olharam para a figura diminuta de Ryujiro em choque. Uma criança de 14 anos possuindo um poder tão aterrorizante era simplesmente surreal. E Might Guy sabia muito bem que a força de Ryujiro agora era ainda mais assustadora do que alguns anos atrás. Vale a pena notar que Ryujiro também aprendeu os 8 portões. Pensar que ele possuía o poder de derrotar uma besta com cauda mesmo sem usar os 8 portões. Quão poderoso Ryujiro se tornou? Ele superou o atual terceiro Hokage? Neste momento, Hiruzen e Orochimaru, que estavam lutando dentro da formação das 4 chamas púrpuras, também pararam. Os olhos de Orochimaru revelaram uma excitação incontrolável. Subarashi. Que esgrima aterrorizante. Ryujiro, você é incrível. Eu realmente quero. Eu realmente quero ter você. As emoções de Orochimaru atingiram o pico. Seu olhar em direção a Ryujiro parecia como se quisesse possuir Ryujiro inteiramente. Aquela criança realmente cresceu até esse ponto. Hiruzen mostrou um sorriso aliviado. Mas esse sorriso não durou muito, pois ele foi socado por Hashirama, o primeiro Hokage. Ele lutou para se levantar. A força física de Hiruzen estava chegando ao limite, e ele estava enfrentando não apenas Hashirama, mas também Tobirama. Embora esses dois não estivessem no auge de sua força, seus esforços combinados foram suficientes para deixar Hiruzen incapaz de revidar.
Parece que só consigo usar esse movimento. Jutsu de selamento, selo do ceifeiro da morte. Um estranho chakra emergiu de trás de Hiruzen, e um espírito feroz segurando um rosário apareceu atrás dele. Que sentimento é esse? Orochimaru estremeceu todo. No momento em que o espírito apareceu, um calafrio e uma sensação de medo da alma inexplicavelmente surgiram em sua espinha. Esse selo, o que foi exatamente? A cobra de 3 cabeças continuou a devastar Konoha, destruindo muitos prédios depois de atravessar os muros da vila. Como resultado, o campo de batalha foi dividido devido ao imenso corpo da cobra de 3 cabeças. Não importa quais métodos os ninjas de Konoha usaram, eles não conseguiram impedir o avanço da cobra de 3 cabeças. Liberação de fogo, liberação de água, shurikens, nenhum desses métodos poderia causar qualquer dano à cobra de 3 cabeças. Sob os olhos atentos de Ryujiro, um dos Konoha Chunin foi engolido à força pela cobra de 3 cabeças. Essa farsa deve acabar completamente. Ryujiro desapareceu de sua posição original usando o jutsu de cintilação corporal. Os ninjas de Konoha tentaram o máximo que puderam impedir o avanço da cobra de 3 cabeças, mas nenhum de seus métodos foi eficaz. Durante esse tempo, eles também tiveram que se proteger contra ataques furtivos dos ninjas da areia e do som ao redor deles. SHHHH. Todos sentiram algo voando por eles. Uma aura de lâmina deslumbrante disparou e Ryujiro, como um meteoro deslumbrante, mirou diretamente nas 3 cabeças da cobra de 3 cabeças. Estrondo. Uma chuva de sangue caiu instantaneamente. As 3 cabeças ameaçadoras da cobra de 3 cabeças caíram no chão de uma altura, causando outra onda de choque. Agora o ar estava cheio do cheiro de sangue. Os Chunin de Konoha que estavam tentando impedir o avanço da cobra de 3 cabeças não entenderam o que havia acontecido antes de verem Ryujiro aparecer ao lado deles. Ryujiro olhou indiferentemente para o atordoado Chunin e disse calmamente: "O resto é com vocês." Era a hora de entrar no campo de batalha final. Depois de dizer isso, a figura de Ryujiro desapareceu da vista dos ninjas de Konoha. Quando os ninjas de Konoha voltaram a si, eles não conseguiram evitar engolir saliva e gritar animadamente: "Ryujiro-sama! É Ryujiro-sama! Todos! Ryujiro-sama matou aquela fera para nós! É hora de contra-atacarmos!" Não faltaram jonins entre aqueles que invadiram Konoha desta vez. A essa altura Konoha estava em ruínas, com sangue e cadáveres por toda parte, e chamas devorando impiedosamente tudo na vila. Uma luz de espada arrepiante após a outra caiu impiedosamente sobre os ninjas da areia e do som. Cortar. Com aquela esgrima rápida, os ninjas do som e da areia nem tiveram tempo de reagir antes de serem abatidos. Nesse momento, os ninjas da Anbu nos telhados chegaram ao local, com os olhos dilatados de medo. O que aconteceu aqui? Os ninjas da areia e do som, como todos eles morreram. Eles foram mortos por um único golpe de uma arma afiada. Uma esgrima tão aterrorizante, só há uma pessoa em toda Konoha que consegue fazer isso. Os ninjas da Anbu também pensaram em um rosto jovem, mas isso ainda os fez respirar fundo. Não muito distante, ouviu-se outra onda de lamentos e gritos. Depois que Anbu chegou ao local, eles viram uma figura coberta de manchas de sangue. Seus olhos verde escuros fizeram até Anbu congelar no lugar. Todos se sentiam como presas sendo caçadas por um caçador. Quão assustador era esse jovem! Felizmente Ryujiro era o gênio de Konoha. Se fosse um gênio de outra vila, um indivíduo tão aterrorizante provavelmente seria um pesadelo do qual Konoha não conseguiria se livrar. Você trabalhou duro, Ryujiro. Nós assumiremos daqui, disse o ninja Anbu. Entendido. Ryujiro respondeu com um assobio e desapareceu da vista da Anbu. Vendo Ryujiro usando o jutsu cintilante corporal para sair, o ninja da Anbu confirmou que não havia mais ninguém vivo e continuou a se mover em direção às outras áreas de Konoha invadidas pelos ninjas da areia. Não demorou muito para que Ryujiro chegasse à entrada do complexo do clã Hyuga. A razão pela qual Ryujiro deixou parte do campo de batalha também foi porque seu progresso não podia mais continuar. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 92%. Depois de derrotar a besta com cauda, matar a cobra de 3 cabeças e vários ninjas da areia e do som, seu progresso atingiu 92%. Entretanto, não importa quantos ninjas da areia ele matasse depois, a barra de progresso não mudava em nada. Talvez fosse porque os ninjas que morreram nas mãos de Ryujiro eram fracos demais para atender às condições necessárias para aumentar o progresso. Mas conforme o progresso aumentava, a compreensão de Ryujiro sobre esgrima melhorou mais uma vez. Ele deixou todos os assuntos de Konoha para Anbu cuidar. Capítulo 40. Ryujiro-kun, você voltou. Hinata correu, seus passos lembrando os de uma boneca de porcelana. Nesse estágio, Hinata parecia uma boneca, evocando um desejo instintivo de proteger. Ryujiro, aos 14 anos, tinha 1,8 metros de altura, enquanto Hinata, um ano mais nova, tinha apenas 1,6 metros de altura. Ainda assim, a diferença de altura entre eles pode ser considerada adorável. Ryujiro, como está a situação lá fora? Neji perguntou hesitantemente. Do telhado da residência Hyuga, Neji tinha uma visão clara de como Ryujiro derrotou a serpente de 3 cabeças. Aquela esgrima aterrorizante era a mais assustadora que ele já tinha visto. A guerra deve acabar em breve. Sem os Jinchuriki e suas bestas com cauda, os ninjas da areia logo serão derrotados. Os Anbu já começaram a lidar com as consequências. Ryujiro disse calmamente.
Seu corpo estava manchado com sangue carmesim, fazendo parecer uma figura encharcada de sangue. Além do mais, havia restos de órgãos espalhados por ele. Os tecidos moles, quando tocados, induziam uma sensação particularmente nauseante. Ao ouvir as palavras de Ryujiro, Neji deu um suspiro de alívio, contanto que a vila estivesse segura. Entretanto, a audácia da Vila da Areia e Som em se unir e planejar um ataque a Konoha foi surpreendente. Com apenas as aldeias da Areia e Som, eles não teriam tanta confiança. Pode haver um gênio por trás disso. As deduções de Neji não estavam erradas. A Vila do Som só ganhou alguma notoriedade nos últimos anos, sendo uma vila ninja relativamente comum. Comparada às aldeias ninjas das 5 grandes nações, a Vila do Som parecia minúscula. Além disso, a Terra do Vento, embora fizesse parte das 5 grandes nações, tinha ambientes hostis e recursos escassos. Após a Terceira Grande Guerra Ninja, a Terra do Vento ficou empobrecida por muito tempo. Sem confiança suficiente, a Terra do Vento jamais ousaria travar uma guerra contra Konoha. Atualmente, mesmo enquanto Ryujiro limpava a sujeira de seu corpo, seu nome se tornou um pesadelo indelével para os ninjas da Areia e do Som. Sua força aterrorizante muito além de sua idade, e seus golpes de espada devastadores comparáveis ao ninjutsu de nível S, eram simplesmente desesperadores. Além disso, aquele que orquestrava tudo para a Vila da Areia, Baki, estava morto. Depois que Gaara se transformou em humano, com a ajuda do chakra de Shukaku, Kankuro e Temari, junto com Gaara, conseguiram escapar de Konoha. É claro que durante esse processo, os ninjas da areia que os escoltavam também perderam suas vidas. Se os Jinchuriki da Vila da Areia caíssem nas mãos de Konoha, seria uma perda irreparável para toda a Vila da Areia. Conforme a guerra gradualmente chegava ao fim, o clamor externo diminuiu significativamente. Konoha parecia devastada, com prédios desabados por toda parte. As muralhas da vila tinham um buraco enorme do ataque da serpente de 3 cabeças. A outrora renomada vila oculta nas folhas agora parecia um herói em decadência. Pouco depois da guerra, notícias chocantes se espalharam por Konoha e deixaram todos incrédulos. O terceiro Hokage tinha caído. E naquele momento Jiraiya, que havia corrido de volta para a vila, tinha um rosto extremamente sombrio. Sua expressão aterrorizante e seus olhos revelavam uma raiva incomparável. Ninjas da Anbu, manchados de sangue, apareceram de repente diante de Jiraiya, ajoelhando-se para relatar as últimas vítimas em Konoha. Ao saber da morte do terceiro Hokage, Jiraiya cambaleou para trás com a mente girando. Essa notícia de partir o coração era algo que Jiraiya não conseguia compreender. O velho tinha morrido. Jiraiya cerrou os punhos, cravando as unhas na carne, mas não sentiu dor. Sua agonia agora transcendia a sensação física. Orochimaru, seu bastardo, você realmente matou o sensei. 3 dias depois, todos os ninjas compareceram ao serviço memorial do terceiro Hokage. A trágica notícia deixou todos incrédulos. O terceiro Hokage sempre foi retratado como um velho gentil, que abraçava todos os ninjas e moradores de Konoha. Entretanto, apenas Ryujiro sabia que por trás dessa fachada de gentileza, o terceiro Hokage havia feito muitas coisas indizíveis, sem as quais o clã Uchiha talvez não tivesse tido a ideia de um golpe de estado. Konoha sempre desconfiou dos Uchiha, mas os Uchiha ainda pertenciam a Konoha. Mas os superiores de Konoha temiam o poder aterrorizante escondido dentro do clã Uchiha. Se Fugaku Uchiha tivesse decidido dar um golpe, ele seria totalmente capaz de iniciar outro incidente da Kyuubi. No entanto, no final, Fugaku escolheu outro caminho, morrer pelas mãos de seu próprio filho, Itachi Uchiha, terceiro Hokage. Enquanto Ryujiro olhava para o terceiro Hokage deitado no caixão, seus olhos permaneceram inalterados. Ele tinha o poder de parar essa tragédia completamente, mas escolheu não fazê-lo. Era hora de um líder mais assertivo assumir a posição de Hokage. Konoha invadida não apresentava mais sua antiga prosperidade. Muitas partes de Konoha precisavam de reconstrução, e inúmeras pessoas perderam seus maridos e filhos nesta guerra. Muitos ninjas de Konoha desejavam vingar seus entes queridos com as próprias mãos. Mas Konoha não podia se dar ao luxo de outra revolta. Embora Konoha tenha saído vitoriosa dessa guerra, perder o terceiro Hokage foi um resultado que ninguém podia aceitar. Após o serviço memorial, todos os Jonin foram convocados, incluindo Ryujiro, que foi recentemente nomeado um Jonin especial. Somente alguém como Jiraiya, que havia retornado há pouco tempo, poderia convocar todos os Jonin. Ryujiro olhou com interesse para o homem à sua frente, aclamado como um herói. O lendário Sannin Jiraiya também foi um personagem amado por muitos na série original Naruto. Embora Jiraiya fosse pervertido, isso era parte de sua natureza. Por tantos anos, Jiraiya só teve Tsunade em seu coração. Ele era um homem fiel. Você deve ser Ryujiro. Exatamente como eles descreveram, sua perspicácia é aparente à primeira vista. Senhor Jiraiya, você é muito gentil. Eu apenas me esforcei um pouco mais que os outros. Não é tão exagerado quanto você diz. Ryujiro disse com um leve sorriso. Tal modéstia aliada a uma força extraordinária, era admirável. Esse garoto se parece com você, Sakumo-san. Jiraiya olhou para Ryujiro com alívio. Ele ficou extremamente chocado quando soube que o Jinchuriki de Tsunagakure foi derrotado por uma criança. Ele achou a notícia ridícula, mas quando viu o impacto do golpe de Ryujiro, Jiraiya ficou tão chocado com a cena à sua frente que não conseguiu falar. A rachadura abissal parecia ter formado um cânion de penhasco com um único golpe. O impacto desse golpe sem dúvida atingiu o poder do ninjutsu de nível S nem mais.
Ser capaz de derrotar o Jinchuriki de uma cauda mostrou poder a Ryujiro. Tal pessoa pertencia à vila de Konoha. Isso era realmente uma sorte, segundo ele.